Boa tarde, irmãos. Espero que o dia tenha sido bom para cada um, com muita bênção do Senhor. E agora, ao chegarmos ao fim do terceiro dia da Semana Santa, vamos estar durante alguns minutos com o Nosso Senhor, através do relato do que aconteceu nesse dia, na vida e no ministério do nosso Salvador. Eu vou ler no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20 em diante. Eu espero que esta leitura ajude a cada um a aproximar-se do Senhor nesta tarde, um pouco à semelhança do que aconteceu com os discípulos naquela semana ou naqueles dias em que conviveram com o Senhor durante os anos do seu ministério antes de voltar ao céu. Que Deus nos abençoe, continuemos em oração uns pelos outros e em oração pela obra do Senhor para o crescimento do seu reino, mesmo nesses dias de paragem geral em todo o mundo. Que os homens meditem nos acontecimentos e se aproximem do nosso Deus através do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos para a palavra do Senhor. Em São Marcos, capítulo 11, versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Outra vez chegaram a Jerusalém e, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer isto? Jesus lhes respondeu: Também vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus lhes disse: Nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então ele começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha,
cercou-a com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e saiu de viagem. Chegado o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles do fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro servo. Eles o feriram na cabeça e o insultaram. Ainda enviou-lhes outro e a este mataram. Ele enviou muitos outros, alguns dos quais feriram e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Enviou também a este por último, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então procuravam prendê-lo, porque entendiam que contra eles proferira esta parábola. Mas temiam a multidão, de modo que, deixando-o, se foram. Mais tarde, enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Mas Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Eles trouxeram a moeda. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher sem filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar filho. O terceiro, da mesma forma, e desposaram-na os 7, sem contudo deixarem descendência. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhes Jesus: Não errais vós em razão de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressurgirem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Serão como os anjos nos céus.
Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Respondeu o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças e amar ao próximo como a ti mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chamou-lhe Senhor. Como, pois, pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha, que pedras, que edifícios! Respondeu-lhe Jesus: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para acontecer? Disse-lhe Jesus: cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, e fomes. Estas coisas são o princípio de dores. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais, e sereis açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas primeiro o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando virdes a abominação que causa a desolação, situada no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre para tirar coisa alguma da sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. E nunca jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou olhai, ali está Ele, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai, pois, de sobreaviso. Eu vos disse tudo de antemão. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu. Agora aprendei a parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Mas diziam: não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros: para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis. Ela praticou uma boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. Deus abençoe a palavra do Senhor. Jesus, nesta passagem longa, fala das condições para a oração, nos versículos 20 a 33 do capítulo 11. Precisamos ter fé e ter ousadia para pedir coisas grandes ao Senhor, porque Ele não se contenta em que lhe peçamos coisas insignificantes. Ele disse que até o monte pode se mover quando nós crermos e pedirmos em oração.
nós podemos fazer a Jesus os nossos pedidos hoje, grandes pedidos, como, por exemplo, a sua intervenção para pôr termo à presente situação da pandemia. Mas há tanta coisa que nós podemos pedir a Jesus, que Ele salve este mundo perdido da condenação eterna. Nos versículos 1 a 27 do capítulo 12, Jesus silencia seus inimigos. Achavam-se tão sábios, que faziam perguntas difíceis a Jesus. E Jesus respondia com toda a normalidade, com toda a tranquilidade. Nos versículos 28 a 44 do capítulo 12, Jesus definiu como o grande mandamento do amor, como o grande mandamento do amor ao próximo. Falou com o escriba sobre a entrada no reino de Deus e denunciou os líderes morais e religiosos da época. Exaltou a oferta da viúva pobre. No capítulo 13, versículos 1 a 13, ele falou de tribulações vindouras, da sua segunda vinda, e aconselhou, e isso repetidamente, à vigilância. Vigiai e orai, porque os dias serão terríveis. E por fim, nós vemos registrada a trama dos sacerdotes contra ele e o convite que fizeram a Judas para lhe entregarem. E Judas aceitou a proposta para entregar Jesus. Nós devemos orar para que Deus nos guarde do mal e nos guarde nos caminhos do bem. Desejo a todos uma boa noite e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos para continuar no caminho, no acompanhamento de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos caminhos da Semana Santa. Deus nos abençoe.